Ao vivo. Vamos lá, mais uma aula sobre arquétipos com Leonardo Tondato, historiador, psicólogo, estudioso. Hoje vai ser sobre o sonho. Toda vez eu vou convidar, eu aperto pra assinar. Boa tarde para quem está chegando aí para mais uma aula nossa com o Léo. Chegamos! Boa tarde! Nossa, que ânimo que você tá. Eu tô aqui só o pó da rabiola, assim, aí você vem cá Boa uma... tarde, tô animadíssimo, gente. Vamos lá, bora! E tem que estar animado para saudar o Sam, porque assar o Sam é muito longo. Eu, aça. Muitas coisas. Boa tarde, boas saudades. Boa tarde, Gui. Boa tarde, Celi. Tudo bem? Vamos lá, Rê. O sol entrou em Leão. Pois eu já gastei toda a energia do sol hoje já. Eu tava animada já muito. Tô indo embora junto com o sol. Como assim? Não fala isso não. A semana tá puxada, viu? E ainda é quarta-feira. Ah, faz parte, é bom, é bom. Traz movimento, live passado, chumaré. Uhum. Tô bem nessa Uhum. de chumaré mesmo, renascendo, viu? Suzane. Hoje vamos falar aí sobre o Sam, né? Vou começar citando. Ainda tem espaço na caderneta, André? Ainda tem, mas a gente está trabalhando pesado para que acabe logo. Não, eu vou comprar outra caderneta e vou mandar via Rappi para você. Justo, muito justo. Boa tarde, Cecília. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Ju, nossa sócia. Vamos lá. A gente vai falar de Ossan. Eu vou começar com Vinícius, né? O homem que diz dou ou não dá, porque quem dá mesmo não diz, né? Coitado do homem que cai no canto de Ossan é traidor, né? E essa música aí tem uma relação com a lenda de Ossan, né? Que é quando Ossan ele enfeitiça Oxóssi e Oxóssi vive com Ossan. E eles vivem juntos no âmago da floresta. Entendeu? Ossan é um orixá que é muitas vezes mais cultuado no candomblé, se bem que algumas umbandas também o cultuam, né? Acho que é importante também a gente falar isso. E eu estava me preparando para a live de hoje e estava pensando em algumas coisas, né? Para as lives, né? Porque depois tem outra Pois live, depois. então, haja garganta e cabeça, viu? Depois já temos grupo, né? Pois então. Nossa, eu acho que o André fala que eu faço muita coisa. Faz também. Imagina o Léo. Faz também. E eu tava pensando, né, nessa questão de umbanda, né? A gente fala umbanda. Eu acho que talvez um pouco do termo certo seria umbandas. Falarmos de umbanda no plural, Verdade? né? Candomblé também, né? Exato, candomblés. Você tem o Queto, Nagô, o Jeje, Angola, Banto, enfim, você tem é, vários tipos aí, várias nações de candomblé e a de umbanda também. A E Umbanda que existe hoje não é mais a Umbanda do Zé de Moraes. Eu Léo, a costumo gente tem falar uma isso. fábrica de velas, né? Então eu Uhum. converso todo dia com gente de terreiro e é incrível como são diversos cultos diferentes que estão debaixo desse mesmo guarda-chuva. Então, tanto Umbanda quanto Candomblé tem cada religião que é completamente diferente uma da outra. É Famílias completamente católicas diferente. também. É, católicas não, evangélicas, né? Católica também, a Católica ortodoxa também. grega, a armênia, diferente da apostólica brasileira, É, apostólica gente. romana. Exato, exato. Então, o que acontece? Boa tarde, tia Marisa. O que acontece? Eu estava lembrando muito de uma fala que eu acho que cabe aqui, de uma antropóloga. Eu tive a honra de ter aula com ela, né? Que é a Maria Helena Vilas Boas Concone.
Uau! É uma sumidade na antropologia, né? Pós-doc. Enfim, ela dava aula na PUC, acho que ainda está dando. Muito ligada à parte das ciências sociais, dentro das ciências sociais e antropologia. E ela estudou a Umbanda. Ela tem livro falando sobre isso e sobre a questão das Umbandas a partir do viés da antropologia. Né? Então, assim, é algo interessante, talvez, de se ver. Fica como sugestão de bibliografia, né? E vou te falar uma coisa, eu só estou aquecendo os tambores. Daqui a pouco eu vou empolgar mais ainda. Os orgãs estão afinando. Então eu tô afinando. Tá só naquela coisa que começa a aquecer o couro do tabaco antes de começar a gira? É. Né? E... Ossan. Vamos lá. É o orixá das folhas, das plantas medicinais, né? Senhor das ervas, enfim. Uma vez eu estava vendo, tem uma página que eu sigo no Face, e eles põem algumas coisas, né, de alguns orixás, saídas de alguns orixás, enfim. E eu vi uma vez um ritual de Ossan que faz como se Ossan tivesse embriagado. Gente, coisa mais linda. A dança de Ossan é uma dança linda. Né? Se vocês tiverem a oportunidade de ver, assistam, é muito bonito. Tá? E tem uma questão importante sobre Ossan, que, na verdade, essa questão que vai nortear a nossa live de hoje. Ossan é um orixá que procura o isolamento social. Os filhos de Ossan Entendeu? estão tranquilos, então. Então, tá tranquilo, tá lá numa boa. É o que eu brinco, nessa pandemia, os extrovertidos estão querendo sair pelas paredes, pelas janelas e afins. E os introvertidos estão se sentindo em casa. Literalmente e simbolicamente. Verdade. O André fica, vamos sair. Eu falo, não, vamos sair. Assim, vou no mercado, vamos. Precisa fazer isso, vamos. Eu estou evitando o máximo de sair. E eu já me habituei. Mas nem rebocando. Então, mas porque tem a questão dos extrovertidos e dos introvertidos. Aí, até recebi um meme, né, da Renata Sorrah, né? Aí falando, eu quero sair, preciso ver gente, eu quero bater perna. Enfim, então os extrovertidos estão assim, quero sair, quero ver gente, quero bater perna, né? Paulinha, saudades. E, enfim, e os introvertidos, eles estão tranquilos, né? Ao mesmo tempo, são faces da pandemia, né? Que às vezes a pandemia pode ser... Claro que, gente, óbvio, que eu estou excluindo aqui a questão de toda a dificuldade que nós estamos enfrentando, tá? Mas também a pandemia também está sendo boa para algumas pessoas. O Jung fala que tudo tem um lado positivo e um aprendizado, tanto que uma parte da terapia se baseia justamente na psicoeducação. Entendeu? Então, também tem aí algumas coisas importantes, né? Então, como eu falei, o Ossan vai procurar o isolamento social. Ele vive no profundo das matas. Uma vez eu estava dando uma palestra sobre como funcionam os orixás no amor. Né? E quando eu cheguei na parte de Ossan, foi muito rápida a explanação dele. No amor, porque não teve tempo, estava trabalhando. O que tem eu? Não é, André? Não. Tem que trabalhar. Vamos, tem que trabalhar. Nem respondeu. Olha aí, Tá vela na mão, vai que ela bate vela pra mim aí. Cuidado, viu, André? Cuidado. Aí fica um duelo aqui, um tacando Exu no outro. Então, o que acontece? Claro que ele teve, sim, experiências amorosas, mas ele vive muito nas questões relativas ao trabalho, né? E aí, como o Senhor das Folhas, enfim, da cura pelas folhas, ele vai trazer alguns aspectos relativos a Esculápio. Na Grécia Antiga você tinha os templos, né? Você tinha a prática de banhar-se em ervas para fins curativos, né? Já vi Esculápio novo, né? Que já apareceu aí em Oxumaré. Já apareceu aí também, exato, exatamente. E agora eu vou trazer uma outra referência de É Ossan o também. povo dos introvertidos.
É a família Patotinha, filhos de Nanã, né? Hum. É, o Sam também pode ser relacionado com uma figura muito conhecida. Duas, na verdade. O Curupira e o Saci. Entendeu? Saci. Porque o Saci, porque são as nossas figuras que habitam as matas e as Na ma- protegem. Entraria aí Então também também, o Mapinguari. não vi. Entraria aí também o Mapinguari, que ele é um protetor das matas também, né? Também, porque entra nessa questão de proteger a mata e também guardar os segredos dela, André. Ah, então, total, né? Entendeu? Né? Aí o pessoal vai falar, Léo, e o sonho você vai falar de Aroni? Não, Aroni é um orixá à parte. Nunca ouvi falar. Não É o conheço. assistente de Ossan. É que alguns conhecem também o Aroni, entendeu? É o assistente de Ossan. É, e é um orixá passivo, contido. O que vamos começar a trazer aqui a nossa viagem é essa questão da atitude passiva, da atitude contida, muitas vezes me faz lembrar de uma questão. Que muitas vezes o que não explode, implode. Entendeu? O que Tem acontece? Às vezes, até você que sabe falar, eu te amo, Léo, enfim, o que acontece? O André vai me proteger hoje, porque hoje eu vou apanhar, entendeu? Gente, o que acontece? É importante falar. Nós não vimos lá em Yoko a importância da palavra? Entendeu? É importante falar, é importante se colocar. Claro que às vezes a gente tem que ver o melhor momento, né? Que também vou sair falando, né? Aí, indiscriminadamente. Mas o que não fala, implode. Isso é a base dessa questão contida, de uma certa forma. Dona Sônia entrou! Então, isso é a base para uma coisa que a reconhece, chamada psicossomática, que ela teve com um professor aí. professor bom, muito bom, inclusive. Teve com o professor aí, alguém aí. Entendeu? Porque acontece, o que você não fala, o corpo sente. Gente, eu vou deixar aqui a indicação da Irene Gaeta, o livro dela que fala sobre memória corporal. Então, ela trabalhou, acho que eu já falei, com mulheres judias, que é mais o corporal de mulheres judias. E o nosso corpo, o nosso ego, ele é corporal. O nosso corpo possui registro, o nosso corpo possui memória. O que você não fala somatiza-se para o corpo. E a somatização como uma maneira de mostrar um conflito que está ocorrendo na psique. Entendeu? Já falei aqui várias vezes, né, da dor nos joelhos, né? E a dor nas costas? A dificuldade de, às vezes, de se estabelecer. A dor de cabeça. Aí a gente vai lembrar da Atena grega, que nasceu de uma dor de cabeça de Zeus. Às vezes a pessoa está precisando, está sendo extremamente racional. E aí vem a enxaqueca. Né? Então a gente pode pensar de inúmeras maneiras, gente. Eu gosto de trazer aqui na live não só o contexto, não o contexto religioso, porque a gente já sabe, a gente pode procurar no Google de Aruanda e Aruandá, né, que ele É, fala pra gente. Mas um contexto arquetípico, simbólico, psicológico, com ampliações, né? Continuando com essas ampliações, André, o Ossan também pode ser comparado à figura do xamã e do pajé. Entendeu? Ainda mais do pajé que sabe, que tem uma sapiência da floresta, do que pode ser misturado com o quê, qual é a dosagem para não se tornar um veneno, né? E, enfim. Então, a gente pode pensar, o San, ele habita, eu sempre costumo falar, quando a gente vai falar dos deuses das matas, Aroni, Oxóssi, Erinlé, Ossan, Iroko, enfim.
Erinlé é um tipo de Odé, né? Um tipo de caçador, né? Porque no Candomblé a gente ouve falar Odé, né? A pessoa fala que é Odé. Mas Odé é um termo iorubá para indicar uma classe de caçadores. Entendeu? Então, Erinlé é um orixá à parte. Alguns têm aqui como qualidade de Oxóssi. Mas, enfim, o que acontece? Vamos pensar, o Ossan, ele habita o âmago das florestas, a mata fechada, cerrada, né? O âmago da floresta como o próprio inconsciente aí. E o que tem na floresta? Ah, gostaram do Mario? E o que tem dentro da floresta? Tem bicho, das mais variadas espécies. Tem planta. Tem todo um funcionamento que é pertinente à floresta, certo? É um organismo vivo, é um micro e um macrocosmo, certo? Um micro dentro do macro, ou um macro dentro do micro. Tostilha rende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque rende mais? Enfim. O que acontece? Nós podemos pensar nas questões aí da floresta, como os bichos, os pavores, como os nossos complexos que moram no nosso inconsciente. Então vamos explicar o que é complexo. Complicado. Complexo, nós chamamos de complexos autônomos, não é? Lembra quando eu vou falar de arquétipo? O que é arquétipo, Léo, para psicologia analítica? Mãe. Todo mundo sabe que é mãe. Pai, Deus, diabo. Todo mundo aqui em Timbuktu, no Alasca, todo mundo vai saber o que é isso. Essas imagens primordiais, né, essas noções primordiais são arquetípicas, que têm uma base no instinto. O que acontece? A forma como, por exemplo, a Rê lida com a mãe dela é o conteúdo pessoal do arquétipo. Mas existe algo coletivo, que é um arcabouço das experiências da humanidade com aquela figura. Vamos deixar de um jeito fácil? Porque, Léo, você está falando muito complicado, está difícil. Vamos deixar de um jeito fácil. Meus amores, arquétipo nada mais é do que uma forma sem conteúdo. Se eu tenho uma forma de coração, não importa o sabor do bolo, ele vai sair como coração. Ou se Então, é vela, ou se é massinha, ou se é... Exato. Gelatina. Então, o arquétipo vai ser justamente essa forma. E o que está dentro, o recheio, é o conteúdo pessoal. Ficou mais fácil assim? Ficou claro. Entendeu? Agora ficou claro, né? Ô Ju, a gente vai fazer uma aula prática de arquétipo. Vamos fazer bolos para explicarmos a noção de arquétipo. Que mancada! A gente vai fazer. Xangô! Meu aniversário tá chegando, aceito. Xangô! Não, eu já falei que se a Ju me encontrar na rua, ela me dá porrada ainda. Olha lá, ela entra! Se você estica algum alimento, acaba a porrada. Xangô! Então, o que acontece? Por que nós chamamos os complexos de complexos autônomos? Nós muitas vezes falamos assim, eu possuo um complexo. Queridos, gente, mal e mal se possui. Mal e mal se possui, exatamente. É o arquétipo que nos possui. Ele tem uma força gigantesca, tá? Então ele irrompe a consciência e vem. E toma a pessoa. Aí nós ouvimos frases do tipo, quando eu vi, já fiz. Já foi. Né? Ju demais, gente. Então, o que acontece? Essas frases que é muito comum. Eu fui tomado por uma coisa. Não sei o quê. Tanto que existe uma palavra para isso em psicologia analítica chamada possessão. Porque é realmente você possuído por aquilo e você atua. Entende?
De bibliografia sobre isso, meus amores, a obra completa de Carl Gustav Jung. Essa aí eu já deixo. Antes de escrever o post, já coloco ela. Ela já vai estar assim. É a bibliografia básica, André. Não tem complementar, é a básica, essa é a básica. É básico. Então, o que acontece? O Sam também vai falar sobre a alquimia das coisas. Ou seja, quando você macera um remédio, quando você, vamos supor, na erva, quando você faz um chá. Vou tomar um chá de manjericão. Caboclo me mandou tomar um chá de manjericão, sei lá, eu, enfim. Você não está fazendo uma alquimia com aquela folha? Entendeu? Você não está realizando uma alquimia ou fazer muito para quem tem problemas respiratórios, que faz a cabaninha, enfim, com o eucalipto, não sei o que. Você vai inalar. É um outro tipo de alquimia. Mas você está utilizando ali das substâncias, né? E bom, até agora estava tudo muito superficial, meus amores. Vamos aprofundar a coisa. Seguinte. Eu vou focar aqui numa parte que eu falei aqui no começo, da invisibilidade social. Nesse aspecto, nós podemos comparar o sonho ao deus grego Hades. O deus mais lindo que existe entre o panteão grego, porque eu amo Hades. O que acontece? Não, eu tenho uma paixão. Eu fiz um teste dos deuses e, óbvio, quem pontuou mais? Hades. Pontuou Hades, Hermes e Dionísio. Enfim, sem interpretações. O que acontece? Eu vou falar de dois tipos de Hades e vou trazer uma questão muito importante que o Sen nos ensina. Tá? Nós relacionamos muitas vezes Hades como o deus da morte, não é verdade? Não. Hades é o deus que cuida dos mortos, ele não é o deus da morte. Tem muito Quem é o deus da morte? diferença, né? Por exemplo, até onde vai o Baluaré, chega o Mulu, ou Iku. Então, tem muito isso, né? É muito importante o rito de passagem, né? Exato, porque o que acontece? Hades cuida dos mortos pós-morte. Hades seria a morte após a morte, entende? Né? Porque quem vai fazer a morte enquanto concretude é Thanatos, irmão de Hipnos. Irmão gêmeo. Thanatos, aquele que se veste de bronze, de prata, possui seus cabelos prateados. Ele é o deus da morte, irmão de Hipnos, o deus do sono. Então, muitas vezes nós falamos o quê? Que a morte é um sono eterno. Entende? Então, o que acontece? Nós temos Hades enquanto Deus, mas nós temos Hades enquanto lugar. Hades significa duas coisas: o Deus Hades e o lugar Hades, que é chamado de mundo avernal, né, que possui aí alguns lugares. Deixo a referência maravilhosa chamada Cavaleiros do Zodíaco, a saga de Hades. Adoro, entendeu? Primeiro lugar de Hades, Erebos, que significa escuridão, sombra ou negritude. Ela foi usada, né, para se referir a um deus que incorporou as terras primitivas, né, e depois para um dos lugares sombrios aí desse submundo do Hades, né, conhecido aí como a escuridão eterna. Então, ele fica na entrada do submundo grego e é o primeiro lugar onde os mortos passam quando são enviados para o Hades. A triagem. Não sei, eu fico com uma impressão tipo que é meio que um umbral, assim. Tá. Eu acho que é um umbral, né? Enfim. É um lugar de escuridão entre a terra e o, entre aspas, inferno. Depois nós temos o campo de Asfódelos. É um dos
três principais lugares da divisão do submundo grego, né? É o lugar de destino das almas dos humanos comuns. Aqueles que não... Sabe quando o pessoal, tipo, não cheira nem fede? Vai lá para os asfódelos. Tá? Quer dizer, que as pessoas que foram consideradas nem boas e nem ruins, né? As que não fizeram nada de extraordinário em vida. Os mornos regurgitados por Deus. Nossa! O povo que fica lá, assim, né? Não fica, ou tá, nem tá quente, nem tá frio. Né? E aí eles vão para esse lugar, né? É um lugar agradável, onde que você pode se alimentar de plantas comestíveis, enfim. Mas é um lugar que tudo é neutro. O que me faz lembrar sobre a questão às vezes, da neutralidade da vida, de se manter sempre em cima do muro, tal. Então você fica você fica de uma certa forma na vida num campo dos asfódelos, fica lá. Sim. Só que sabe o que acontece? O campo dos asfódelos, as almas que ficavam lá bebiam um leite específico. E esse leite fazia com que pouco a pouco as pessoas se esquecessem das suas vidas. E aí se tornam pessoas sem consciência. Por quê? É uma linda analogia, gente. Por quê? Se você fica no morno, se você não se coloca, não se... Né, não é impor o seu ponto sobre o outro, mas colocar. E aí eu falo uma coisa: embates são necessários, enfrentar conflitos, enfrentar situações na vida é uma coisa necessária. Entendeu? É importante. Posso falar nada por acaso, né? Essa semana, anteontem, eu estava falando com uma amiga minha e a gente estava falando exatamente sobre isso. A gente estava trocando terapia. E ela falou que ela tem essa tendência em ficar em cima do muro e ela ouviu a seguinte frase que fez com que ela pensasse: quem fica em cima do muro é o primeiro que leva o tiro. Perfeito. Adorei. Eu achei maravilhoso. Eu falei, nossa, faz todo sentido, né? Eu adorei, faz todo sentido. Então, o que acontece? É como se você vivesse, de uma certa forma, uma vida morna. Cabe lembrar, né? Estava até falando com o Gui semana passada sobre isso, que cada um tem estilos de viver, né? E formas de viver. Que para cada um pode ser considerado bem ou mal. Às vezes aos olhos do julgamento do outro, mas para aquela pessoa tá ótimo. E que deve ser respeitado, porque diz sobre a individualidade, né? Mas a questão de você ficar... Tem libriano aqui? Meio tipo libriano, sabe? Enfim. Mais ou menos por aí, exato. Também faz com que você não arrisque, né? Então, também é uma certa forma de manter o ego no seu estado de... Oh, Dona Sônia... enfim, a Dona Sônia... Ô, Dona Sônia! Nada pessoal. Mas também faz com que não venha o novo. Paulinha, sensacional. Faz com que não venha o novo. O nosso ego, meus amores, tende a se acomodar. Tá? Para buscar coisas novas é necessário coragem. E sempre é necessário um sacrifício. Gente, quando... Eu estava brincando aqui, citando o Cavaleiro do Zodíaco. Quando eles vão entrar no portão de Hades, não existe uma frase? Os que aqui entram perdem a esperança? É a frase que tem no desenho. E aí o Shun, né, fala, não, mas nós somos os cavaleiros da esperança e tal, não sei o que, faz essa linda analogia.
Porque o que ele está falando com isso? Que precisa existir movimentos. Onde não há movimento, você tem um banquete para depressão. A pessoa pode ficar aí parada no que já foi, ou no que, nos símbolos, né, que o Freud chamava de mnêmicos, lá atrás. E isso para o Jung é o conceito de incesto também. Quando a energia não pode circular. Então, uma coisa é a inércia da energia, outra coisa é a repetição. No caso, a gente está falando da inércia. Isso também é prejudicial para a pessoa. Também. Vamos citar aí, Chico, né? Todo dia ela faz tudo sempre igual. O E repete. cotidiano. Exato. Eu não sei, gente, é que eu tô ouvindo muita bossa na minha playlist. Então eu tô, tipo, bossa MPB essa semana. Né? Então isso é um problema também sério. Quantas vezes, em quantos lugares da nossa vida nós não estamos estagnados, nos asfódelos? E que nós ficamos aí estagnados e tomando o leite ou nos lubridiando do leite e esquecendo o mundo lá fora, esquecendo de quem nós somos. Né? Aí nós temos os Campos Elíseos, que é um bairro aqui perto de casa, mas enfim. Nós temos os Campos Elíseos, que é um lugar privilegiado, né? Maravilhoso, é o lugar dos descansos dos heróis, dos deuses e dos guerreiros. Nós temos os rios que cercam o submundo, né? O rio Lete, que apaga a memória de quem bebe suas águas. O Flegitonte, né? Que é o afluente do Aqueronte. E os dois juntos formam um incêndio que queima sem combustível. O rio Caronte, que guarda lá as lágrimas dos pecadores, né? As águas do rio Styx. Esse daí deve estar transbordando. Deu enchente lá no Hades, gente. E... Tá. E o rio Aqueronte, né? Onde nada flutua sobre suas águas, né? Exceto o navio em que o barqueiro Caronte leva o pessoal para dar uma volta. E temos o Tártaro. vai dar um rolê de barco com Caronte. Enfim. E nós temos o Tártaro, que é o lugar mais profundo e obscuro do submundo grego, né? E fazendo essa breve explicação, eu quero chamar a atenção, gente, para uma outra coisa. Eu não falei da invisibilidade social. Hades tinha uma capa de invisibilidade, né? Não foi Harry Potter o primeiro, foi Hades. O Sam vai ensinar uma coisa importantíssima. Ele vai falar de uma coisa também importante. Ô Ju, acho que na outra live, acho que ou na live de Ocô, né, que você estava falando aqui, né, pra gente, a gente estava compartilhando, eu acho que, enfim, vamos entrar nisso. Muitas vezes, o Sam vai falar sobre uma questão importante. A dificuldade que nós temos em ficarmos com nós mesmos. O Sam vai falar ao mesmo tempo de dois conceitos que às vezes as pessoas confundem. Sobre solidão e solitude. O Sam vai falar, eu vou destrinchar esses conceitos. O Sam vai falar, por exemplo, sobre a necessidade de olhar para si e de suportar, porque muitas vezes a gente não consegue suportar o silêncio. E muitas vezes nós não conseguimos suportar o nosso próprio silêncio. Entendeu? Isso nos deixa ansiosos, inquietos. O Sam vai falar, por exemplo, nas escolhas amorosas,
que eu não sou uma metade faltando para outra metade dar uma laranja inteira. E sim Toma que eu essa, sou Fábio o. Júnior. Que eu sou... Pô, André. Ele não vai trazer a concepção platônica do amor que traz o mito dos andrógenos, que se separam e aí buscam a sua cara metade. Mas ele vai falar sobre eu sou um ser, eu sou uma individualidade, eu sou inteiro e vou me juntar com um outro inteiro. Então é opção e decisão o encontrar-se de duas individualidades. Que não necessariamente precisam ser iguais, porque no relacionamento muitas vezes a gente ou quer se moldar ou quer que o outro se molde. E é aí que tem o aprendizado. Disso Tem que você um, está um cap... falando, né? Que é uma Exato. Não, pessoa. pode falar. Não isso, são pessoas diferentes e que tá tudo bem isso. Isso, e que está tudo bem. Tem um capítulo do Jung que ele fala do casamento enquanto desenvolvimento psíquico. Que você pode, por exemplo, gente, eu sou tímido e introvertido. Tá? Sem comentar. Olha lá, pronto. Eu sou tímido, meu Deus. Continua falando, uma hora eu acredito. É que eu trabalho na extroversão também, mas o que acontece? Vamos supor, é muito comum um introvertido se casar com um extrovertido. Entendeu? E aí, pro introvertido, ele olha pro extrovertido e ele fala, nossa, se fecha, né? E o extrovertido olha pro introvertido e fala, nossa, se abre, né? Meu Deus Eu do tô céu. vendo a câmera aqui, que você tá assistindo a nós, pelo jeito. Entendeu? Então, Pelo menos uma mas, vez por dia o André fala isso. Fala alguma coisa. mas será que o introvertido não precisa aprender a ser mais extrovertido com o extrovertido? E o extrovertido precisa. Então, o introvertido precisa aprender a ir mais para fora também, que é importante, e o extrovertido a recolher um pouco. Mas existe o meio termo? Você diz o que? Ambivertido, que o pessoal fala agora? É o quê? Agora tem uma nomenclatura nova, ambivertido. Eu falei, nossa, que lindo isso, hein? Pra mim é extrovertido ou introvertido. Não A gente chegou vai. aqui no Tatuapé ainda não, isso aí. Eu acho que a gente vai. Acho que o meio termo, André, é quando a gente vai aprendendo um pouco do que é inferior em nós e vai tentando trazer isso e ir incorporando na nossa psique. Entendeu? Até porque para você aprimorar algo, primeiro você precisa ter consciência. Eu tenho 33 anos, eu há um mês descobri que eu sou uma pessoa introvertida, graças ao meu terapeuta. Quem é esse terapeuta? Então como que... Não é? Exato. Metade da vida, quase, não sei, ou até o final, não sei. Mas em boa parte da minha vida eu não me reconhecia assim. Então, não tenho como aprimorar algo que eu nem tenho consciência. Porque o que. E assim, o Jung fala isso belíssimamente para nós. Só se torna luz quem conheceu suas trevas. Exato. Entendeu? E o que acontece? Solidão, eu trouxe uma definição. Solidão, definição de dicionário. Solidão, estado de quem se acha ou se sente desacompanhado ou só. Isolamento. Né? Os sertanejos estão aí para explicar bem o que é solidão. Mas, enfim. Enfim, o que acontece? Marília Mendonça. Tem uma coisa de se sentir só, né? A solidão às vezes vem como até uma companheira de braços dados da depressão. E aí tem o conceito que eu falei de solitude. Gente, solitude é você estar sozinho e cuidar de você. Trazer um momento em que você pode olhar para você, se mimar. Gente, você sabe que, olha, uma coisa tão
tão óbvia, tão legal. Vocês já se levaram, por exemplo, ao cinema? Já foram até o cinema sozinhos? Gente, é maravilhoso. Você se leva pra passear. Sabe? É delicioso. Você ainda pode até conversar com você mesmo e responder, enfim. É, o que que acontece? A solitude ela vai falar sobre um cuidado de si. Então a gente pode unir com a live de Oxum. Quem não viu vai estudar. É, ela vai falar sobre cuidado de si, sobre se olhar, sobre se mimar. Gente, o primeiro, um dos amores mais necessários que existem e que devem ser desenvolvidos é o amor por si mesmo. Nós temos que ser um pouco narcisistas, não no sentido egocêntrico do termo, mas sim de poder se encantar por si. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu amo dirigir, gente. Né? Quem conhece bem sabe, eu amo dirigir. Então, às vezes, quando não tava pandemia, então, nossa, eu me levava um pouco para passear, tipo, sei lá, eu moro perto da Paulista, vou até a Paulista de carro, curtindo uma música. Sabe, o quanto que as pessoas se privam de se dar prazer, em todos os sentidos, inclusive. É? Então a solitude vai falar sobre se dar prazer, sobre se acolher. Se já se presentearam, é uma delícia. Entendeu? Eu tô esperando chegar uns pacotes essa semana, inclusive, de presentes meus pra mim. E é gostoso. É você estar com a sua companhia e sentir-se bem com isso. Sabe? Pô, Dona Sônia, gente, ai, Dona Sônia, eu sou muito seu fã. Eu também, Dona Sônia, eu adoro. Dona Sônia sai sozinha para comprar DVD. É. É verdade. Dona Sônia, eu vou te indicar o Museu do Disco. Tem umas coisas boas lá dos filmes antigos que a gente gosta. Enfim. Vocês já assistiram um filme um pouquinho mais antigo, As Férias da Minha Vida, com a Queen Latifah? As férias da minha vida. Uhum. Não lembro. Dona Sônia já. Dona Sônia. Ótimo, lá. Ótimo, tá? É lindo, né, Dona Sônia? Ela vai falar um pouco dessa questão da solitude. De se sentir. Claro que tem toda a questão hollywoodiana, não sei o que, não. Claro, né, gente? Um filme de romance, né? Mas vai falar sobre sentir-se bem consigo. Né? E também de estar ciente das suas decisões. E aí eu vou trazer uma questão pesada. Por exemplo, você sabe uma outra parte que vai falar de solitude, um outro filme, desculpa, que vai falar sobre solitude e que vai falar sobre ficar ali com a sua decisão e sentir-se e tudo bem a sua decisão, como eu era antes de você. Achei que você fosse falar náufrago. Mas é mais solidão. Não, é solidão. Não, o Frango fala sobre a solidão, mas ótimo, André, é isso mesmo. Tem Mas filme a solidão. Coringa, no novo. Vocês assistiram? A gente já tá mudando de assunto. Mas maravilhoso sobre solidão, né? Então, exato. E sobre invisibilidade social. Invisibilidade social. Total. Então, mas a gente não tá mudando, a gente tá no sangue. É, Entendeu? A gente tá no sangue. sim. O indivíduo que tem essa dificuldade, essa invisibilidade social, ele tem muita dificuldade de se adaptar aos lugares. É. E muitas vezes nós procuramos uma capa de invisibilidade para não nos mostrarmos em nossas potencialidades. É aquela coisa, eu não posso falar que eu sou bom em fazer isso. Uma coisa que eu sempre falo é o seguinte,
Nós temos muita dificuldade em lidar com o sim das coisas. Nós, na verdade, sabemos lidar muito bem com o não. Mas o sim é algo que nos amedronta. Que a gente não sabe o que pode vir. E quantas e quantas e mais quantas nós trocamos a solitude pela solidão. Ah, Léo, mas a gente faz por causa disso, por causa daquilo. Oi, Su. Gente, eu não tô conseguindo ver quem entrou agora. Enfim. Agora, a gente troca a solidão muitas vezes pela solitude. Desculpa, a solitude pela solidão. E muitas vezes a gente confunde esses conceitos. Eu vou unir com a live de Oxum. Por que é importante, então, eu estar com o meu amor próprio? Eu estar em dia comigo mesmo, né? Me ver, olhar e pensar sobre as minhas questões, para não entrar também em armadilha, né? A solitude, ela vai dar também um senso de preenchimento, porque você está se preenchendo com coisas para você. A solidão, ela dá margem à carência. Na carência, a gente quer qualquer coisa. Qualquer coisa é qualquer coisa, né? Uma coisa que eu ouvi uma vez, e eu acho que é muito real, né? Só um agradecimento à parte para a Meire, que foi minha professora de redação no colégio, e eu tenho paixão por essa mulher. Voltando. Nós, muitas vezes, não sabemos como pedir as coisas. E aí chega do jeito torto, aí a culpa é de Deus, de Buda, do Satanás, sei lá eu de quem. Ah, é porque o caboclo não me ouviu, eu falo no Wi-Fi. Mas você sabe pedir direito? Você tinha consciência do que você estava pedindo e do que você precisava. Né? Então, muitas vezes a solidão vem junto com a carência. E a solitude vai falar sobre. Ela também vai trazer um convite lindo e muito importante sobre um convite de olharmos para nós mesmos. Tá? Eu não vou entrar muito nisso porque vai fazer um link com a próxima live. Entendeu? Boa tarde, Vera. Então, o que acontece? Ela vai falar sobre. Ela vai trazer um convite ali sutil, porque você está ali cuidando de si, fazendo coisas, né? Para você vai estar olhando para você. Meus amores, a energia psicológica, nossa, é única. Dependendo dos lugares que nós investimos, ela volta. Dependendo dos lugares que nós investimos, ela não volta. Quantas vezes nós ficamos dando energia para o outro e fazendo coisas e não sei o quê, e que a gente esquece de dar energia para nós mesmos? Entendeu? Quantas vezes isso ocorre? E aí, como eu falei lá no começo da live, no meio, não lembro, o que acontece? Quando a pessoa olha para ela mesma, veio vazio. Ou então, caramba, quanto tempo eu perdi, ou enfim, né? Ou então, nossa, como eu não era consciente de mim. Vivo com dor. Vivo com dor. Exato. Me diga onde dói que eu direi quem é. Peraí que eu vou pegar a lista. Não, Amanhã a gente tem sessão, né? Pelo amor de Deus, porque depois tem. dessa live... Amanhã a gente tem sim. Não, gente.
Então, o que que acontece? É importante investir energia em você mesmo. Muitas vezes nós esquecemos Nossa, essa luz ficou mais forte agora. Muitas vezes nós esquecemos do importante, nós, O mais importante, né? do Verdade. mais importante, sabe? Eu acho que é pensar um pouco que assim. Eu vou falar uma coisa que eu geralmente falo bastante, tá, gente? Vocês me perdoem as palavras que eu usarei agora, mas eu falo isso para exemplificar. Relação é a dois, é uma dialética. A um é masturbação mental, a três já começa a suruba. Entendeu? É uma dialética, é troca. É troca, é trocar. Quando você tá do. Gente, e tudo bem que nas relações existem, às vezes, partes que ficam deficitárias, enfim, a gente vai equilibrando, mas se você tá doando demais, é, isso vai faltar. Isso fatalmente faltará. E vai voltar para você mesmo. E numa sociedade contemporânea, como já dizia Zygmunt Bauman, né? Sociólogo lindo que eu gosto demais, isso é um componente que auxilia a liquidez das coisas. Tudo se torna líquido e descartável. Então, nós estamos muito inconscientes de nós mesmos. E o Sam vai ensinar isso. O Sam vai falar para você entrar na sua floresta interna. Com bicho, com perigo. Vai falar para você olhar para você doar para si mesmo também. Porque muitas vezes a pessoa é rica, não monetariamente, rica de amigos, rica de abundância, rica de não sei o quê, mas ela é miserável de si mesma. Uhum. Então, o Sam vai falar de uma área, independente de qualquer área da vida, em que nós temos que olhar para nós e ver o que está faltando, o que está em demasia também, porque porque daí também fica tudo bonitinho, né? Parece que é o guia fácil do Léo para alcançar o Nirvana. Não. Porque também nós temos coisas que são para mais, né? Entendeu? Tudo bom, Bru? Que bom te ter aqui. Gente, é minha filhada, tá? Beijo especial. Então, o que, que acontece? É importante uh, fazer essa regulação, essa homeostase, entende? Porque senão a gente vai viver de novo o que eu falei. Já em todas várias lives eu falo, a enantiodromia, o movimento do pêndulo. Vai estar muito potencializado de um lado, fatalmente vai vivenciar o extremo oposto. Né? E faz eu pensar, o que, que eu estou investindo em mim? Como? De que maneira? Deixa eu pegar aqui minha colinha. De que maneira? E como que eu quero? E ele também vai falar um pouco sobre a questão do trabalho, né? É, acho que foi Sartre dizer que o trabalho enobrece o homem? Foi Sartre? Não lembro. Foi, né? Léo, 7 minutos, tá? 7 minutos. Temos 7 minutos. Vamos lá. Eu gosto desse número 7. E o que, que acontece? Ele vai falar também do trabalho, mas do trabalho enquanto realização. Porque o Sam ele não é infeliz com a sua atividade laboral. Então, trabalho como realização. E para nos realizarmos enquanto trabalho, é também necessário equilibrar duas coisas, labore e vocatio. O trabalho em si e a vocação. Né? É o que eu falo, gente, eu amo o que eu faço.
né? Uhum. Quem me conhece de perto sabe disso. Né, eu amo. Léo, você atura bucho o dia inteiro? Atura, eu gosto, gente. Gosto de bucho, ué. Que bom. Não gosto do que quiser, enfim. Mas é gostar, é se sentir feliz. Isso também vai trazer um lado que você se sente realizado. Isso também vai falar dos aspectos, das coisas em que você pode trazer para você. Então o Sam vai falar para voltar-se para si mesmo, para trazer coisas que você gosta. Gente, muitas vezes eu falo com as pessoas não sabem nem dizer o que elas gostam e o que elas não gostam. Olha o quanto que daí a pessoa se torna desconectada de si. Então você vai falar de conectar-se com si mesmo a partir da natureza. E na verdade não é qualquer natureza. É a partir da natureza interna. Vai falar justamente sobre isso. Olhar para essa natureza interna, olhar para si mesmo, fazendo um link com o Okô. Ver o que gosta, o que não gosta, olhar para si mesmo pode auxiliar no processo de descobrir a nossa natureza. Não viu a live de Okô? Vai estudar. Entendeu? Então, o que acontece? Vai falar sobre isso. Você percebe que é nesse ponto que os orixás eles tangem? E aí, isso vai trazer uma concepção africana de vida, em que as coisas elas existem em um grande sistema. Nós podemos olhá-las, óbvio, isoladamente, mas elas coexistem, elas cooperam. Entendeu? Então tá ligado um com o outro. E, na verdade, eu acho que é isso. Acho que isso também é uma metáfora da nossa natureza interna. Nós somos múltiplos e caleidoscópicos. E o todo é muito mais do que a mera soma das partes. O todo é muito maior que a mera soma das partes. Essa é uma das premissas de uma abordagem em psicologia chamada Gestalt. Mas, enfim, acho que, né, Dois olha minutos, a Léo. importância. Eu acho que olha a importância de Ossan pra gente. E ao mesmo tempo a dificuldade que nós temos para olhar para nós mesmos. Né? Você perdeu a sua live? Assista em casadeautocuradores.com.br. Acabou? Ih, falhou. Aí, já era. Não, 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 estamos ouvindo. Continua, tem um minuto Não, ainda. não, eu tô achando que já era o caderninho. Ah, tá. Mais 4 páginas, hein? 4 páginas. O Rê, qual é a live da semana que vem? É Yansan. Yansan. Maravilhosa. Yansan. Gente, mais uma vez, muito obrigado. É um prazer enorme estar aqui, né, falando sobre temas tão gostosos e pensando também para nós mesmos, né, as implicações aí dos desdobramentos da mitologia africana enquanto processo também pessoal, né? E é um prazer. Daqui a pouco tem outra live às 6h30, né, no Jung Além das Palavras. Jung Além das Palavras, esse é o Instagram, isso. E também no meu, falando sobre o tempo e as vivências do tempo. Uau. Muito importante. Ansiedade. Galera que tá conexa dessa energia é muito legal. Exato. E assista no semana que vem Epa Rei Yansan. Epa, Rei Yansan. Enfim, obrigado, gente. É isso.
Até, Ju. Mas que agradece. A gente agradece, Léo. Muito obrigada. Até daqui a pouco. Tchau, gente. Muito. Gratidão.